passaram momentos de anos e períodos fugindo da tentativa que o próprio rei Herodes estava mandando, após descobrirem através da boca dos magos que o próprio Jesus, o próprio Salvador, que foram ditos pela boca dos profetas. Os magos olharam ao céu e viram que o céu está diferente. As estrelas estavam cantando, as estrelas estavam em uma maneira diferenciada no trono, no céu, e todos estão se alegrando, todos estão em festa, dizendo: o Salvador está em terra. Herodes, criando aí uma ira tão grande no seu coração, após saber, foram necessários eles ficarem 2 anos em uma cidade. O interessante é que após o nascimento dentro de Belém, a Bíblia vai dizer que após ficarem alguns períodos, alguns tempos, eles retornaram sobre uma cidade por nome Nazaré. Nesse mesmo período, o próprio Deus está trazendo uma grande dimensão e está dando início tudo aquilo que fora cumprido ou haveria a se cumprir. A promessa estava se cumprindo dentro da terra, a promessa estava começando a estar no auge, no centro da onde o meu Deus queria que chegasse. Jesus está com 12 anos de idade, período esse, segundo o calendário judaico, é o período onde a criança começa a adquirir responsabilidade. É por isso que você olhar para uma criança com 12 anos de idade, olhar para ela e dizer: coloque os seus 2 dedos dentro de uma tomada, ela não vai colocar, porque ela sabe que se ela colocar, ela vai sofrer as consequências do choque elétrico. O interessante é que com 12 anos de idade, Jesus se perdera dentro do templo. Jesus se perdendo dentro do templo, ele começaram a olhar todos os ensinamentos sacerdotais, começaram a olhar todos os momentos que o povo está trazendo os seus sermões, perdido, andando sobre aquilo. E José não está preocupado, mas ele está ciente que o tempo está prestes a se cumprir, quando o próprio anjo do Senhor apareceu a José, fazendo uma grande promessa. O interessante é que quando o próprio Deus estava disposto a se manifestar, em outras linhas ou outras palavras, o próprio Deus estava dizendo: o meu tempo chegou e eu estou prestes a apresentar o meu filho amado a quem dele eu mesmo me compadeço, a ele mesmo eu dou autoridade, a ele mesmo eu libero confiabilidade. Ele está prestes a se apresentar para o povo ver que se alegre e sinta a minha graça. Quando parece que o tempo vai passando tão depressa, ele está agora com 15 para 16 anos de idade. José chama um filho com tanta autoridade. É por isso que a Bíblia vai dizer: ensina o menino no caminho que se deve andar. Em outras linhas, não se devemos caminhar somente na presença do Senhor. Estava querendo dizer: tudo aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então Jesus estava como 100% homem, 100% Deus. No original, o próprio José estava dizendo: chegou a hora de adquirir a sua profissão. Com 16 anos de idade, o próprio pai olhava para Jesus e dizia: meu filho, a partir de hoje você vai aprender que é totalmente mentira o ditado popular que andam dizendo por aí, que pau que nasce torto morre torto. Em outras linhas, José estava dizendo: tu irá herdar a profissão de carpintaria. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37 vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Eu trago a palavra de Deus liberada diretamente do céu para o seu coração. Se prepare, porque se chegou alguém torto aqui essa noite, pensando em parar e desistir, está olhando e dizendo: para mim não dá mais certo, porque esse negócio de servir a Deus é muito tempo, o tempo está para mim muito corrido, eu não tenho tempo para se aprofundar nas diretrizes que Deus tem para a minha vida. Se prepare, que o bom carpinteiro acabou de entrar aqui. O tempo vai passando, o próprio Jesus, após herdar do Pai, o tempo deve chegar. Está João à beira do Jordão todo dia, pregando as suas mensagens proféticas, os seus grandes sermões, e está olhando para o povo e dizendo: vinde ao arrependimento, raça de víboras. João tinha uma mensagem tão forte que, após conviver aproximadamente 12 anos a 30 anos em um deserto onde ele mesmo tinha que pregar para serpentes, João está à beira do Jordão dizendo: olha, é chegado a hora do arrependimento. Em outras linhas, Jesus está se aproximando com 30 anos de idade,
se aproxima de uma fila, aonde chamamos a fila do arrependimento. Eles existem até hoje. É por isso que nesse século, onde a gente vive o século 21, a gente percebemos que para a gente descer as águas, para isso existe uma preparação primeiro. João estava preparando o caminho para apresentar Jesus. A Bíblia vai dizer que agora, após João pregar suas mensagens de arrependimento no original, todos estão passando por aquela fila, por aquele momento, estão todos se alegrando da sua vez. E João está dizendo: aquele que virá após mim, não sou digno de desatar a sandália dos teus pés, porque após mim ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Simplesmente Jesus está se aproximando. Alguém está no final da fila e está dizendo: Senhor, João só está preparando o caminho para que o Senhor se achegue, para que o Senhor se apresente. E a Bíblia vai dizer que o próprio João, avistando o mestre, ele grita com tanta autoridade, dizendo: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Deixa eu ver quem recebeu o cordeiro, deixa eu ver. O próprio João, no capítulo 8, versículo 32, ele escreveu e registrando com tantas palavras proféticas, ele vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Após o próprio João ser tomado por Deus por tanta autoridade e batizar Jesus, a Bíblia vai dizer que desceu uma pomba branca dos céus, em forma no original da presença de Deus novamente sobre a terra. Ou seja, 400 anos em um período de silêncio acabava de ser quebrado. Eu trago a palavra de Deus para a sua vida, para você que estava dizendo: Deus, há muito tempo o Senhor não fala comigo, há muito tempo eu não escuto a sua voz. Eu acabo de receber de Deus. Deus acaba de quebrar esse silêncio. Ele vai voltar a falar com a igreja. Deixa eu ver quem acredita. A Bíblia vai dizer que após 40 dias e 40 noites orando, consagrando num deserto, a Bíblia vai dizer que o próprio Satanás se levantava contra Jesus, dizendo: Senhor, se tu és filho de Deus verdadeiramente, faça que essas pedras se transformem em pão. A Bíblia vai dizer que Jesus se levantou com tanta autoridade, dizendo: vai-te daqui, Satanás, porque nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. É por isso que não temos uma graça, muitas das vezes eu e você, de crescer e se aperfeiçoar na palavra de Deus. Vivemos às vezes, muitas das vezes, um evangelho comprado. A Bíblia vai dizer que após Jesus sair do monte, ele começava a cumprir. Tanto discípulos se levantando, após se levantarem os 12, a Bíblia vai dizer uma festa a respeito no livro do Evangelho de João, capítulo 2. A Bíblia vai dizer que estão todos se alegrando. A Bíblia vai dizer que nas festas todas de Caná estão todo mundo reunido. A Bíblia vai dizer que após Jesus se aproximar, alguém se aproximou dele no original e dizia: Senhor, que o Senhor foi convidado na festa, mas o vinho se acabou. Por quê? Todos nós nesse tempo, nesse período que a gente vive, temos um costume entre nós de receber alguém em nossa casa e olhar para a pessoa e dizer: você aceita um copo de café? Vamos tomar um tereré. No século passado, em 2010, tínhamos esse costume, pastor Edmilson. Só que no período de 2014 em diante, os crentes que viviam no mesmo passado, no mesmo tempo, hoje temos uma autoridade, um século onde a tecnologia está habitando cada vez mais, tentando mandar no nosso país, mandar na terra. Simplesmente os crentes se aproximam dizendo: olha, que a senha do meu Wi-Fi, que a internet. Os costumes estão mudando. E simplesmente Jesus se aproxima da festa dizendo: olha, o importante foi eu ter chegado aqui e cumprido o convite de ter chegado. E eles estão dizendo: não é tradição nossa, como bom judeu, receber os nossos convidados de mão vazia. Existiam 612 litros de água que era dado para a consagração dos judeus no dia seguinte, e todos que iriam ser consagrados estavam se preparando, crendo que estava vindo algo novo sobre a sua vida. Só que o coração do homem pode fazer planos, e a última resposta sempre virá do coração do meu Deus. Quando eu leio a Bíblia, no livro de Salmos, capítulo de número 119, versículo de número 83, está escrito: ainda que estou como onda no meio da fumaça, não esqueço os teus estatutos e as tuas palavras.
século passado, pela boca de Jesus, era convocado e comparado como um outro. É por isso que o Evangelho vai dizer no Novo Testamento adiante: não coloqueis vinhos velhos, vinhos novos em odres velhos. Simplesmente o próprio Jesus estava dizendo: tem algo novo chegando aí, mas temos que estar preparados. Primeiro, o homem no período do tempo de 1405 adiante, lá no livro do Pentateuco, até chegarmos no livro de Malaquias, vamos relatar que o odre no original, segundo a categoria hebraica ou judaica, era um animal que precisava ser escaneado. Sabe por quê? Existe um tempo que o crente é comparado como odre, porque é necessário matar a carne, é necessário deixar a carnalidade de lado. Deus tem algo a te oferecer, Deus tem algo para te dar, só que isso só vai chegar após o escaneio, a saber dividir as coisas de Deus. A Bíblia vai dizer que após Jesus entrar na festa, a própria Maria se levanta dizendo: faça tudo quanto Ele vos mandar. A Bíblia vai dizer que o próprio Jesus se levanta com tanta ousadia, abrindo a boca e dizendo: mulher, não foi para essa hora que eu vim. O interessante é que os empregados estão notando que uma ordem de autoridade está se aproximando e se chegando na festa. O interessante é que após chegarem a ordem, a água também chega. E os empregados não estão entendendo nada, porque o sinônimo dos empregados era um período de prova. Porque se os reis descobrissem que alguns dos empregados fossem recebidos de mão vazia, eles iriam ter um preço a pagar depois. Primeiro contato, após o animal ser escaneado, esse couro terá que passar por um fogo. É por isso que Levítico 6,13 está escrito: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem acredita nisso, diga amém. Amém. Então tu és homem de Deus. E pregar para alguém que está dizendo: a luta está grande, a aprovação está grande, eu trago a palavra de Deus liberada para a sua vida. Essa luta vai passar suporte. É um período que Deus está preparando o couro para ser confeccionado para virar homem. Após esse couro escaneado passar pelo fogo, ele tem que passar por um período de vapor. A verdade é que no corpo humano, segundo a ciência e segundo a medicina, existem dois tipos de líquidos que saem do corpo humano. 3, segundo a medicina. E o que vai me chamar a atenção é que o suor, a lágrima e a urina. O que vai chamar bastante mais a atenção é que quando a gente soa, a gente só vamos perceber que o suor secou após tomarmos um banho e tirarmos toda espécie de água potável contida. A gente tomamos ou bebemos e saíram através do nosso suor, através de algum exercício. Como interessante é que tudo que a gente prova tem que sair. A única coisa que a gente vai sair de nós sem a gente provar, mas a gente sendo provado, é a lágrima. Já viu alguém chorar de felicidade? Já viu alguém chorar por tantas conquistas? Muitos choraram. Só que, segundo os historiadores, aproximadamente 89% das pessoas que habitam em nosso país e nesse mundo choram por alguma frustração ou alguma decepção que teve na vida. Interessante é que no momento que a lágrima começa a descer, você já parou para pensar que quando você não limpa ela, logo logo a lágrima vai embora, logo logo ela some. Isso é uma lágrima, um poço através de vapor. É por isso que o salmista Davi apareceu no Salmos 30, versículo 5, dizendo: o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pelo amanhecer. Quando eu leio a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18, a Bíblia vai dizer: desce a casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. O interessante é que após o animal ser morto, escaneado, após ter passado pelo fogo, após ter matado uma carne, após arrancar o seu corpo, passado pelo fogo, ele tem que passar por um vapor.
Já viu aquele crente que quando ele sai daquela prova tremenda? Eu leio a Bíblia em Daniel capítulo 3, vão ver 3 jovens caminhando dentro de uma fornalha de fogo ardente. E sabe o que é interessante? Que eles estão caminhando sorrindo, porque o quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia, Deus poderoso. Após passar por esses 2 processos, o terceiro processo é dolorido. O terceiro processo é o processo de confecção. É o período aonde se tampam as brechas.